Você já se pegou pensando que gostaria de viver algo diferente na sua vida profissional? Você olha para os seus dias e vê que você tem pouca liberdade, que o dinheiro no final do mês mal dá para você desfrutar do melhor da vida e você fica nessa rotina exaustiva, muitas vezes num trabalho que você não gosta, onde você não se sente útil de verdade, onde você não sente que está contribuindo com algo maior, onde você sente que não tem um propósito naquilo e você gostaria verdadeiramente de viver algo diferente, de repente trabalhar do conforto da sua casa, ter mais flexibilidade de horário, poder ganhar bem, ser bem remunerado, enquanto ajuda muitas pessoas também com seus problemas pessoais, onde você sente que tem um propósito maior com aquilo. Se você sente tudo isso, a formação em constelação familiar pode ser exatamente o que você está procurando. E eu vou te mostrar aqui como isso é possível, a oportunidade de você trabalhar do conforto da sua casa, transformando vidas e ainda assim conquistar a sua liberdade financeira. Imagina poder dedicar mais tempo para sua família e ainda assim ter uma profissão rentável e prosperar financeiramente. É exatamente isso que eu quero oferecer aqui para você. Se você é aquela pessoa que os seus amigos, que os seus familiares sempre estão em busca de um conselho ou de um apoio, talvez você possa ter um dom natural, mas infelizmente, talvez no seu trabalho atual, esse talento muitas vezes fica escondido e você sente que não está fazendo o que verdadeiramente nasceu para fazer. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tainá, sou consteladora familiar e terapeuta e na minha história pessoal eu também passei por muitas reviravoltas até estar aqui onde eu estou hoje. Durante muitos anos eu lutei com uma angústia dentro de mim muito profunda, especialmente nessa área profissional. Eu trabalhei durante muitos anos na CLT, de carteira assinada, passei por várias experiências profissionais e nunca me encontrei em nenhuma delas. Na minha vida eu sentia sempre que eu estava pulando de galho em galho, sem ter constância em nada, até que eu encontrei a constelação familiar. E eu hesitei muito antes de fazer aquele curso, imaginando que aquela podia ser mais uma tentativa frustrada. Mas então eu tive um insight transformador que me motivou a dar esse passo. No meio de várias crises que eu estava vivendo, crise financeira, crise nos meus relacionamentos, onde na época eu ainda dependia financeiramente dos meus pais, eu ainda morava com eles, eu tive um insight que de repente se eu trabalhasse com algo que transformasse a minha mentalidade e que eu tivesse em contato constante com aquilo, eu poderia finalmente transformar minha realidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Então o processo com a constelação familiar foi, antes de tudo, um enorme ganho pessoal. Me ajudou a entender meus erros, minhas escolhas equivocadas, a posição errada que eu estava dentro da minha família, me ajudou a encontrar o meu lugar na minha família e no mundo e ainda por cima me trouxe uma profissão. E a experiência que eu ganhei durante toda a minha vida me capacitou a conduzir outras pessoas nesse mesmo lugar. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para compartilhar essa jornada com você, compartilhando toda a minha experiência, tudo que eu adquiri, para te ajudar também a encontrar o seu lugar, assim como eu já fiz com muitas das minhas alunas. Como que foi para você a experiência de estar na formação? Percebi a mudança interna primeiro aparecer. E antes da metade do curso, já estavam me surgindo pessoas com demandas, só que aí eu decidi primeiro finalizar, primeiro chegar às últimas aulas, olhar para mim, começar a constelar. No seu acompanhamento também tem as constelações individuais. E aí eu fui desemaranhando o meu campo e eu comecei a perceber que realmente expandiu. E aí eu me senti segura o bastante e comecei a trabalhar e atender com as pessoas. Hoje, o meu público maior é de constelação familiar. Chamou atenção algo dentro de mim, realmente a forma como essa formação se colocou disponível, como você apresentou. Eu já fiz vários cursos online também, só que essa formação especificamente foi uma formação onde tem uma presença, tem uma parceria, tem estágio, tem acompanhamento, tem supervisão, tem uma troca muito grande. Eu senti, assim, verdadeiramente um equilíbrio entre o dar e o receber fazendo essa formação. Já tenho tido alguns resultados bons, assim, né, de
constelação, e de pessoas, assim, que a gente tem, né, algumas pessoas que são um pouco mais críticas, né, às vezes um pouco mais céticas também, né. Eu tenho um paciente super cético, assim, com ele, sabe, eu tava demorando, assim, para encontrar algumas coisas, para fazer algumas coisas que na constelação, exercícios sistêmicos, a gente conseguiu. E as evidências do dia a dia dele, né, vem trazido, né, essas viradas aí que ele fez, né. A questão da profissão. Como eu patinei nisso ao longo da minha vida. Eu não me sentia merecedora. Não encontrava em lugar nenhum. Ficava trabalhando por trabalhar, sem perspectiva de nada. A partir daí, foi eu me apaixonei pelas constelações. Eu nem imaginava que eu iria me apaixonar tanto por esse processo, porque é tanta mudança e é algo tão natural depois que você vai acessando, né, toda a tua história, a tua bagagem de vida, assim, que você só quer retribuir da melhor forma para outras pessoas. Transformei como mãe, como filha. Percebi que eu tenho vocação e eu decidi não guardar só para mim. Eu tinha um problema muito grande, isso que eu tô fazendo aqui com você, de gravar. Nossa, eu não faria jamais. Eu não tenho vídeos com a minha família, fotos. Eu tinha um problema com a minha imagem. Tenho certeza que era um medo muito grande de ser rejeitada. E hoje acho que eu só preciso praticar. Eu tô mais tranquila. Pelo contrário, eu tenho recebido muito acolhimento, muitas palavras que têm me entusiasmado, sabe? É totalmente o oposto do que eu imaginava. A questão do próprio trabalho me desbloqueou muito. A questão de eu montar minha mentoria foi um desbloqueio muito grande. De hoje eu me ver como mentora, como uma pessoa que pode levar para os outros, sair dessa área de terapeuta, de ver que eu posso entregar muito mais com conhecimento em todos os âmbitos, assim, de desbloqueio mesmo, sabe? Questão de merecimento. Então foi muito transformador para mim. E eu atraía um público muito difícil. A minha clientela realmente eram pessoas que não pagavam bem, que me sugavam um tempo. E com a constelação familiar, eu comecei a perceber que isso vinha de traços das minhas dores, né? De querer agradar, de querer servir demais, de ter sido uma criança exigida antes do tempo. Então, quando eu tomei essa consciência, eu comecei a valorizar o meu campo profissional. Após o seu curso, a minha relação familiar e o meu profissional melhorou, em um ano melhorou 10 anos. As constelações para mim, assim, foi uma transformação de vida. Eu tinha um conceito de vida, uma forma de me sentir diante da minha própria existência antes. E depois que eu conheci as constelações, que eu comecei a mergulhar dentro desse universo, eu percebi a vida muito mais infinita, muito mais profunda, muito além daquilo que eu enxergava. Eu ficava, isso é muito difícil, tem que ter poderes aqui, tem que ter uma habilidade sobrenatural para chegar a isso. Eu não entendi essa parte, e no curso eu entendi, né, que o campo ele mostra, o campo ele traz todas as informações. Então, o meu receio, a minha resistência era não chegar a essa sensibilidade de perceber. Eu tinha uma dificuldade enorme em perceber as coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso com você, eu percebi que isso é estudo, é técnica, não é somente, eu já nasci com essa habilidade, com essa sensibilidade. Não é. É uma coisa que é desenvolvida com o passar dos estudos. Então, essa foi a minha primeira objeção que eu quebrei. Mas é importante que eu desmistifique alguns pontos aqui para você. Muitas pessoas, quando ouvem falar em constelação familiar, primeiro pelo nome, elas acham muito estranho, acreditam que tem alguma coisa ligada à astrologia, misticismo, esoterismo ou até algo religioso. E eu preciso te dizer que a constelação não é nada disso. A constelação é um método terapêutico validado, que não tem vínculo com religião e que não tem nada de mágico. Ele tem um passo a passo, uma técnica por trás que eu quero te explicar um pouquinho aqui como é que funciona. A base da constelação é um conceito chamado campo morfogenético, que veio de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. E eu vou te contar de maneira bem simples como é que funciona o campo. Pense em um rádio. Quando você liga um rádio, começa a tocar algumas músicas, certo? Mas de onde vêm essas músicas? Elas são transmitidas por ondas invisíveis no ar. Você não consegue ver essas ondas, mas sabe que elas estão ali porque o rádio consegue captá-las. O campo morfogenético, ele funciona de forma muito similar. Ele é um campo invisível onde estão armazenadas todas as memórias do seu núcleo familiar. A história dos seus antepassados, tudo que eles viveram e tudo que eles identificam como crenças, padrões, tudo está armazenado nesse campo. Não é algo visível, mas é algo que pode te influenciar até hoje. Pense, por exemplo, nas tartarugas marinhas. Assim que elas nascem, elas saem correndo em direção ao mar. Elas nunca viram o oceano antes. Ninguém ensinou para elas o caminho, mas todas elas sabem exatamente para onde devem ir.
Como isso é possível? Porque todas elas estão conectadas a esse campo de informação. É como se elas carregassem uma memória herdada que diz para elas, segue por aqui, porque aqui vocês vão garantir a sua sobrevivência. E com nós, seres humanos, acontece algo muito parecido. Herdamos esse campo de informações. São como vozes, como intuições, como alertas dentro de nós, que vão nos guiando a fazer escolhas, a tomar decisões. O grande problema é que essas informações, elas estão ali para garantir a nossa sobrevivência, para nos proteger e não para nos fazer viver de verdade e experimentar o melhor da vida. Porque muitas dessas informações herdadas, elas têm muito peso, elas carregam traumas, elas carregam crenças. Vamos imaginar que lá atrás, muitas ancestrais suas passaram por várias dificuldades nos seus relacionamentos e elas passaram a conceber a vida de uma determinada forma, com algumas crenças limitantes, com alguns pensamentos de que homem, por exemplo, não é confiável, de que casamento é algo ruim. Ou, por exemplo, vamos imaginar que a sua família lá no passado passou por muita dificuldade financeira e passou a conceber o dinheiro também com base nessas experiências passadas. O que acontece? Essas memórias dentro de nós, elas vão nos guiando para que a gente se proteja dessas experiências, para que a gente não vivencie o que foi vivido lá atrás. O grande problema é que quanto mais a gente foge de tudo isso, quanto mais a gente nega tudo isso dentro da gente, mais a gente reproduz essa vivência, mais a gente pensa como as pessoas da nossa família, mais a gente repete esse destino. São como profecias autorrealizáveis. Então, por exemplo, se eu acredito que casamento não é algo bom, que homem não presta, e eu levo isso como uma generalização na minha vida, eu posso ter comportamentos onde eu vou evitar me relacionar, onde eu vou evitar determinadas situações, mas nesse processo de evitação eu não estou atendendo as minhas necessidades mais básicas de conexão, eu não estou vivenciando uma vida diferente, saudável nos meus relacionamentos, eu só estou reproduzindo destinos. E se nós não estamos conscientes desses padrões, a gente acaba carregando esses pesos. E a constelação é justamente uma técnica terapêutica que vai olhar para você como alguém que não é uma folha em branco, mas que carrega todo um arsenal de histórias que veio antes de você e que te influencia até hoje. A constelação nos ajuda a mudar o rumo da nossa história, a ir além desses padrões repetitivos. E se você, aliás, está procurando hoje uma forma de ter mais liberdade, de não ter mais um chefe te pressionando, a oportunidade de construir a sua própria rotina e ainda assim poder ganhar muito bem com isso, eu quero te abrir os olhos para esse mercado. Hoje, um constelador iniciante, por exemplo, ele cobra em média um valor de R$250 uma sessão. Se você fizer uma sessão por dia apenas, no final do teu mês, você vai ter um montante de R$5.500 no seu bolso. Pouquíssimos lugares pagam isso hoje. E eu tô falando de algo simples, uma sessão por dia, cobrando R$250. Você pode cobrar muito mais do que isso, porque é você que precifica o seu trabalho. E digo mais, se você não deseja trabalhar com a constelação familiar, eu ouso dizer que a formação é o maior processo terapêutico e de desenvolvimento pessoal que você já viveu. Com a constelação, em termos de maturidade, você cresce 10 anos em um. Se você sente que chegou o momento de mudar a sua vida, de fazer um ano de 2025 muito melhor, essa é a sua oportunidade de viver a vida que você tanto busca. Na formação, você encontra uma plataforma com mais de 70 aulas disponíveis para você. Cada aula cuidadosamente projetada, desde os fundamentos teóricos até a parte prática para você. Além disso, você tem acesso a uma apostila digital completa, onde você vai poder acompanhar também todo esse material escrito, tendo acesso a todo esse material por um ano completo dentro da plataforma e suporte individualizado, onde você pode tirar as dúvidas diretamente comigo. Você conta também com aulas ao vivo comigo, onde eu vou trazer a oportunidade de repente você ser atendido por mim
e a gente vai explorar o passo a passo dos atendimentos. Além de tudo isso, você ganha um bônus de ferramentas de marketing digital para você saber como divulgar o seu negócio, mesmo você que não gosta de aparecer, como que você pode colocar o seu negócio na internet para ter mais alcance e assim atrair mais clientes. Você vai contar com exercícios práticos de autoconstelação, uma comunidade de alunos para trocas de experiências, para vocês se atenderem, trocar esse material, para fazer network, para fazer projetos. Então eu digo que esse curso não é apenas uma formação, é um investimento completo na sua transformação pessoal e profissional. Você estará se juntando a uma comunidade de pessoas que já está fazendo a diferença no mundo. E eu vou ser muito sincera para você, tudo isso num valor extremamente acessível, muito diferente de outras propostas no mercado. Hoje você vai ver um curso básico de formação em constelação familiar por até R$15.000 no mercado. E para você garantir a sua vaga, fazer parte desse outro lado, transformar a sua história, nós estamos te oferecendo essa oportunidade no valor de apenas R$2.497 e você pode parcelar tudo isso em até 12 vezes no seu cartão. Se você aceita atender a esse chamado, clica no botão que está aparecendo aqui embaixo, faça a sua inscrição e eu te vejo lá. E é importante lembrar, se você tiver qualquer dificuldade no pagamento, se você não localizar alguma coisa, nós vamos deixar o contato do nosso suporte no WhatsApp, que vai poder te ajudar também em todo esse passo a passo. Eu te espero do outro lado.